Vamos agora saber quais são as oportunidades de emprego oferecidas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador de Pindamonhangaba. Açougueiro de supermercado, estagiário de ciências da computação, instalador de alarmes residenciais e mecânico alinhador. O Pátio de Pindamonhangaba está localizado na Avenida Albuquerque Lins, 138, São Benedito. O Pátio do Distrito de Moreira César está na Avenida José Augusto Mesquita, 170. Mais informações sobre essas duas unidades do Pátio em Pindamonhangaba podem ser fornecidas pelo telefone 3642-2530. E vamos agora para a segunda parte da entrevista do dia. Amor, saúde e dinheiro. Seriam realmente essas as causas que fazem o homem viver e, às vezes, tentar a morte? Nós estamos recebendo aqui duas psicólogas que estudam muito esse assunto, a Júlia Gasch e também a Carolina Sembranelli. São essas as principais causas que fazem o homem viver e se matar também? Então, na verdade, sim e não. Na verdade, são as perdas dessas causas. Então, a gente percebe que existe um número grande de suicídio quando uma pessoa descobre uma doença crônica, que tem muita dor, então essa pessoa pode se matar. Em quebra de relacionamento, em problemas familiares, que são o amor, né? Quando eles têm algum problema muito difícil, ou quando eles terminam um relacionamento. E questões financeiras também, principalmente para os homens, é muito importante. Então, quando eles conseguem perceber que eles estão falindo, pode levar à depressão, que leva ao suicídio. É um tripé, né? A gente pode entender essas três coisas, esses três fatores que você disse, como um tripé, né? Então, o amor associado à amizade, à família, alguns ao trabalho, né? Muitas pessoas amam o seu trabalho. E aí a perda, como a Júlia disse, o que fazer depois da perda, né? Será que se enxerga uma luz no fim do túnel ou não? Quando a gente pensa em relação familiar e amor, 69% das pessoas que se suicidam são solteiras. Apenas 31% são casadas. E aí a gente percebe o quanto o vínculo é um fator de prevenção para o suicídio. Então, quanto mais vínculos a pessoa tiver, menos chances de suicidar ela tem. Mas o fato de ser solteiro não quer dizer que não se mate por amor, né? O cara, Exatamente. às vezes, perde uma namorada. Né? É a ausência do amor. Os solteiros se matam mais do que os casados. Quando a gente pensa em relação financeira, eu estava conversando com a Júlia semana passada o quanto a insatisfação, por exemplo, com o trabalho ou a falta de remuneração também provoca. Na França, é muito alto o número de suicídios dentro dos locais de trabalho. Todo suicida dá sinal de que vai praticar o ato ou é uma coisa repentina? A grande maioria dá sinal, mas como a gente está falando de ser humano, a gente não pode generalizar. Só que a grande maioria das pessoas dá algum tipo de sinal. Então, ele pode estar começando a se isolar, ele começa a ter sintomas depressivos, ele fala muito sobre suicídio, ele fala que ele vai cometer o ato. Tudo isso é sinal de que a pessoa está pensando naquilo. Quando ela começa a falar muito sobre suicídio, a gente tem que ficar ligado. Mesmo que ela não esteja falando dela, ela pode falar assim, eu vi um caso de suicídio, eu estava assistindo uma série na TV que falava sobre isso. Tudo isso é indício que a pessoa pode estar pensando, né, idealizando aquela... Que é o primeiro passo, né? O primeiro passo é você pensar a respeito. E aí entra num mito que é assim, falar sobre suicídio é incentivo ao suicídio? Não, a gente precisa falar para identificar que ele existe, né? Porque se a gente não identifica que ele existe, ele fica acontecendo embaixo do tapete. Eu fiquei sabendo que esse ano, numa zona rural ali em Caçapava, 3 pessoas cometeram suicídio por enforcamento. E é aqui do lado, Caçapava é aqui do lado. E não se tem nenhum olhar, não se olha por que está acontecendo. E aí, muitas vezes, quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa muito próxima, falando de suicídio, a gente fala assim, nossa, vamos dispersar esse assunto, porque senão, se a gente falar sobre isso, a gente vai dar uma ideia maior ainda para a pessoa cometer. Mas, na verdade, a gente tem que perguntar, nem que seja diretamente, se ela está pensando sobre isso. Você sabe que é um negócio curioso, realmente, né? Quando uma pessoa se mata, e isso é noticiado, a gente percebe que outras seguem o mesmo caminho. Por que será isso, hein?
Porque tem uma questão social também. Quando uma pessoa se mata, ela pode mostrar às outras algum caminho. E as outras se identificam com aquilo e podem pensar na mesma solução. Alguns pesquisadores classificam como suicídio contagioso. É o contágio social. Assim como para o roubo, assim como para outras questões, o suicídio ele também é visto por alguns autores como contagioso. E existe grupo de risco disso? Porque se fala que o homossexual, agora nem tanto, né, porque foi dada uma abertura, né, mas o homossexual vivia num lance de depressão. Morador de rua, são mais propensos essas pessoas que são discriminadas? No Brasil, o maior índice é de indígenas. Ah, é? Realmente, lá em Mato Grosso do Sul, principalmente, Sim, né? os indígenas. A gente vê lá aquelas tribos que vão naquele caminho para Corumbá, volta e meia tem uma incidência grande de suicídios ali em Terenos, aquela região. Sim, e apesar do que hoje vem crescendo, né, um número de adolescentes que tentam, de jovens, o maior número é de idosos, acima de 70 anos. Que consegue. E tem esses negócios que tem aí de computação, né? Que de vez em quando é negócio de baleia azul, outro não sei que, desafios, que levam muito jovem também a tentar se matar, né? Levam. Na verdade, os Aliás, jovens... nem só jovem, pessoas que seguem isso também, mesmo nas idades mais avançadas. Sim, os jovens são os que tentam mais, né, o suicídio, porque acho que eles estão numa fase de transição, de bastante sofrimento. Mas os idosos, eles realizam mais, né, eles são mais eficazes para tentar o suicídio. E as pessoas, 90% das pessoas que cometem suicídio, elas têm algum transtorno mental. Então, isso também é um fator. Quando a pessoa tem depressão, esquizofrenia, bipolaridade, dependência química, são fatores de risco, tem que prestar atenção. Só que 98% das pessoas que têm transtorno mental não cometem suicídio, então tem que ficar de olho também. Não é só porque eu tenho um transtorno mental, alguma coisa que eu estou na zona de risco. E também as pessoas que não têm vínculos. Por isso que morador de rua pode ser uma zona de risco também, porque ele não tem muito vínculo, ele não tem nada que prenda ele ali. Outras pessoas, a família, tem filhos, tem marido, tem esposa, tem um trabalho que goste, são mais difíceis de cometer. E aqueles que tentaram já. Né? Por alguma maneira, as pessoas que já tentaram... A reincidência é possível. É bem alta. Principalmente no primeiro ano depois da sobrevivência. Esses telefones, né, tem alguma pesquisa dando conta da margem de sucesso? Porque é tudo tratado no anonimato, né? Fica meio difícil de fazer um levantamento do êxito da conversa pelo telefone. Não conheço nenhum em relação ao êxito, mas... só da pessoa estar ligando e procurando ajuda e falando sobre aquilo, provavelmente já ajuda ela a não cometer o suicídio. Então, é uma coisa boa. E a escolha desses voluntários que vão atuar ali também, no ponto de vista de vocês, há um critério, um curso, alguma coisa que coloque essas pessoas numa espécie de mão acolhedora do... Acredito que há sim. Porque, por exemplo, o Centro de Valorização à Vida, que é CVV. É o mais antigo, né? Antigamente eles só atendiam pessoas com dependência química e tudo mais. A partir de setembro agora, eles começaram a atender pessoas que também estão próximas ao suicídio, né? Que estão pensando sobre isso. Então, se eles levaram um tempo para poder começar a atender esse público, provavelmente eles estavam se preparando para isso. Eles não estão colocando qualquer profissional ali, que eles sabem que eles estão lidando com uma questão muito importante e muito séria. A ação de ligação, né, de uma linha onde a pessoa que pensa em suicídio entra em contato é mundial, não é só nacional. Né? Então, a gente precisa... não vem só a nível de Brasil, mas sim... Eu tenho a impressão que uma ajuda muito forte também é procurar uma religião, né? Sim. Eu acho que existem religiões muito sérias que dão um suporte bom também para isso, né? Sim, é uma crença, né? Às vezes a falta de Deus leva É um também. vínculo, né? Porque as pessoas que buscam uma religião, se nós pararmos para racionalizar um pouco, elas estão em busca de um vínculo, né? E a religião, ela tem esse vínculo, seja pela própria fé, ou seja pelas pessoas que chegam, olha, está tudo bem com você, né? Vamos comer uma pizza, vamos conversar, vamos fazer um estudo bíblico. Então, ela passa a ter um ambiente onde o vínculo existe. E isso salva, assim, muitas vidas, né? Fora que quando você tem uma religião, você talvez não fique tão desesperado, não enxergando
uma saída, você sempre tem a fé, você tem a esperança de que aquilo pode melhorar, a religião traz isso para você. Então, isso também ajuda a pessoa a se fixar ali no real, né, na vida dela. Foi muito bom conversar com vocês, eu tenho certeza que isso levou um tanto de esperança para pessoas que tenham esse tipo de problema no seu entorno e que, pelo menos num momento de aflição, tenham a mão acolhedora para encaminhar para alguma coisa importante, principalmente a presença de Deus no coração. Na edição de hoje do Repórter Setorial, você viu, 4 escolas do Vale do Paraíba estão entre as 100 melhores do país. É o que aponta o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Mais de 40% da população brasileira não tem o hábito de ler. Em Jacareí, educadores estimulam as crianças a descobrir o gosto pela leitura. Aprender um novo idioma na terceira idade. Uma turma animada em Taubaté mostra que sim. Nós ficamos por aqui, mas você pode interagir com a gente pelas redes sociais. Acesse nossa página no Facebook ou nosso canal do YouTube. Repórter Setorial volta amanhã. Até lá!